Hoje de manhã eu compartilhei uma palavra, mas eu vou pedir licença para continuar a conversa, né? Eu não sei se foi gravado de manhã, né? Que pena, né? Mas eu creio que Deus fez o que tinha que fazer de manhã e eu creio que Ele pode fazer o que Ele tem que fazer hoje à noite, amém? Então, eu moro em Porto Alegre e aqui saindo de Santa Maria, qual é a estrada que nós pegamos em direção a Porto Alegre? 287, isso. Me diz uma cidade que fica mais ou menos no meio da 287, no meio de Santa Cruz, tá? Então vamos supor que amanhã, porque eu vou dormir aqui essa noite ainda, amanhã eu vou acordar, ao regressar à minha casa, eu e minha esposa, eu pego a 287. E eu saio, tranquilaço, né, dirigindo meu carro. E aí quando eu chego em Santa Cruz, eu penso assim, por que nós não paramos para tomar aquele cafezinho, né, ir no banheiro, aquela coisa de estrada, né? Aí eu paro, entro ali em Santa Cruz, na estrada, e aí ao entrar em Santa Cruz, eu tomo meu café tranquilo, e aí ao voltar para a estrada, para a 287, como eu não conheço a estrada direito, em vez de continuar o meu sentido Porto Alegre, eu pego a estrada sentido Santa Maria. Olha só, aí imagina que o tanque do meu carro está cheio, imagina que o meu carro tem um motor bom que anda bem, imagina que eu sou um bom motorista. Então, quanto tudo mais estiver perfeito, quanto tudo mais estiver alinhado, e mais rápido eu for, mais rápido eu vou me distanciar do meu alvo. O problema é que é para cá, 287? Para onde que é? Para cá, né? É nessa direção a estrada. E a direção estava correta. O problema é que eu peguei o sentido errado. E tem muita gente que muitas vezes caminha até na estrada certa, mas pega o sentido errado. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem muita gente que está na estrada correta e nós sabemos que Jesus é o caminho. Mas muitas vezes você nesse caminho pode estar fazendo algumas coisas no sentido contrário. E aí, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você busca Deus, parece que as coisas não andam. Quem já se sentiu dessa forma? Sinceramente, gente. Eu já muitas vezes, né? Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você clama, parece que mais você se afasta do seu objetivo. Parece que mais você se afasta do alvo. Por quê? Porque na verdade você está na direção certa, na estrada certa, mas talvez o sentido não esteja certo. E aí, como eu falei hoje de manhã, esse exemplo eu quero usar, muitas vezes o pastor já conhece a minha dor, a minha pastora já conhece, o meu líder já conhece, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu grupo caseiro, os irmãos ali, é grupo caseiro, né? O GC, conhece a minha dor, todos conhecem. Mas parece que Deus não está se importando com isso. E aí você fica naquele negócio, mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E aí você ora, você decreta um jejum, você vai lá naquela igreja e faz uma corrente 7 dias, sabe aquela? Deve ter aqui, né? Aí se não der de 7, faz a de 21, se não der de 21, entra para lá e fica lá o resto da vida, fazendo corrente, né? Mas prepara o bolso. Mas olha só, e aí, parece que não funciona. Porque todo mundo já se converteu até o problema, mas Deus não se converteu ainda. E aí você diz assim, agora eu vou fazer um jejum de 40 dias sem comer nada, nem beber. Deus não vai aguentar a pressão. Ele vai ter que responder a minha causa. Só que você está fazendo o jejum certo, mas talvez na direção, no sentido errado. E aí, nós precisamos pesar as nossas motivações, porque na verdade, todos aqui fazemos muitas coisas. Todos nós botamos a mão no arado, amém, igreja? Nós temos aqui por consciência, por intenção,
colocar a mão no arado e fazer o que tem que ser feito, é verdade ou não é? Porém, talvez muitos de nós, ao colocar a mão no arado, nós podemos estar na estrada certa, mas com o sentido errado, com a motivação equivocada. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler um texto aqui. Sabe que pastor bom, pregador bom é aquele que começa a mensagem lendo um texto, pelo menos um versículo, né? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A. Então, se nós conseguimos tratar o problema na raiz, se nós identificarmos o problema na raiz, nós podemos então santificar toda a massa, todos os ramos, toda a nossa obra, né? Por quê? Porque a raiz ela foi santificada, ou seja, foi resolvida, né? Mas o que acontece? Como é que algumas coisas ficaram invertidas na cabeça do homem? Então, quando Deus, Ele decidiu criar tudo que nós conhecemos, como o universo, os céus, a terra, fez separação do mar, da terra seca, criou das águas, Ele fez que nascessem os peixes, da terra, Ele fez que brotasse a erva, tudo isso Ele criou com o verbo haja, no sentido de existir. Amém? Então, pelo poder da palavra, Deus cria todas as coisas, mas aí chegou a vez do homem, e aí é a primeira vez que Deus decide fazer. Então, existe uma diferença muito grande aí, porque até aí, Deus estava dando comandos ali, ó, haja, exista, apareça, faça, né? Agora, quando Ele vai criar o homem, aí muda a conversa, ó, façamos. Então Deus decide fazer. Fazer o quê? Deus decide fazer uma imagem. Imagem de quem? Dele mesmo. Conforme a sua semelhança. Então, aqui há um sentido claro. Nós vamos iniciar na imagem para se tornar a semelhança. O sentido, então, ele é da imagem para a semelhança ou da semelhança para a imagem, meu irmão? Da semelhança para a imagem. Porque a imagem foi criada conforme a sua referência, que era a semelhança de Deus. Então ele pega assim, olha, existe a semelhança, que é a referência. Eu sou a minha semelhança, Deus falando. A minha semelhança é a referência. E a partir dessa semelhança do que eu sou, eu quero que agora se materialize na terra uma imagem. Só que o diabo, ele inverte as coisas, né? Então, o sentido era da semelhança para a imagem. Por que Deus fez isso? Porque quando Deus faz, Ele não faz por qualquer motivo. Quando Deus faz, Ele faz para manifestar na terra. Então, quando Ele decide fazer uma imagem, Ele está decidindo manifestar-se na terra. Manifestar-se sobre a terra. Amém, queridos? Então, você é a imagem da manifestação de Deus sobre a terra. Essa é a tua identidade. Você é a imagem do Deus invisível, conforme a sua semelhança. Esse é o sentido original. Então, o que acontece? O diabo vem, e ele vem para mudar o sentido das coisas. Sabe por quê? Deixa eu explicar. O diabo, eu falei um pouquinho sobre comportamento de manhã. O diabo ele não vem para mudar o teu comportamento.
ele não vem para alterar o teu comportamento. Pelo contrário, quanto melhor você for, mais você fica, muitas vezes, emperebado. Porque afinal de contas você é tão bom, você é tão cuidadoso, você é tão amoroso, que ninguém dá bola, que ninguém te honra à altura do que você é. Então o diabo ele inverte as coisas nesse sentido, ele só precisa pegar o que está pronto e inverter as coisas. E nós vimos, lá de manhã nós vimos sobre isso, depois eu vou falar, sobre o episódio ali, onde Eva foi enganada por ele. O diabo não precisou tirar aquela árvore do jardim do Éden, ele só precisou mudar o sentido da fala de Deus, e Eva caiu. Então as coisas estavam nos mesmos lugares, mas quando elas mudam o sentido, mesmo estando na mesma direção, e muitas vezes a direção está correta, né? O homem cai no conto do capeta. Amém? Você está entendendo aí? Então vamos lá. Quando Deus fez o homem, então ele fez uma imagem para manifestar-se sobre a terra. Olha, eu vou fazer uma imagem aqui, nós vamos fazer, e eu quero manifestar quem eu sou sobre a terra, e eu vou criar o homem. Então ele fez. E aí, vem o diabo e fala o seguinte para Eva: olha, o que Deus disse sobre essa árvore aí? Olha, não é para não comer. Qual é o comando? O comando é para não comer. Ok? O comando é para não comer. E o que o diabo disse? Se você comer, você vai ser como ele. Então, na verdade, Adão e Eva já eram a imagem. Eles já tinham uma identidade. Mas o diabo vem para mudar o sentido. Quando você comer, você vai ser. Quando você fizer, você vai ser como ele. Olha só. Então Deus faz as coisas para manifestar o que ele é. E o diabo conseguiu imprimir na identidade do homem, no caráter do homem, o seguinte: olha, você só vai ser quando você fizer alguma coisa. Então, olha só, quando as coisas ficam estranhas, quando a gente passa por desafios, quando a gente passa por esses momentos de luta, esses momentos em que nós estamos desafiados na vida, a primeira coisa que nós revisamos é: o que eu tenho que fazer? Não é assim, pastor, que ele chega, o que eu tenho que fazer? Como se nós tivéssemos uma bula pronta, né? Como você vai numa terreira, ele te dá assim, ó, você dá 3 pulinhos, sacrifica isso e vai dar tudo certo. Não! Não é isso. A questão não é o que você tem que fazer, meu irmão. A questão é o que você está sendo diante de Deus. Porque essa ideia foi a pior ideia que o diabo vendeu para o homem, e o homem comprou. Se tivesse uma armadilha melhor, ele teria usado contra Jesus, quando Jesus foi tentado. Mas sabe como é que ele tentou Jesus? Se você é o Filho de Deus. O que ele está questionando aqui? A identidade. Se tu é, então tu faz isso aqui, tu prova fazendo. E nós não precisamos fazer nada para provar aquilo que nós já somos, porque nós somos a imagem de Deus sobre a terra. Você está entendendo, meu irmão? Então, a mentira do diabo: no dia que você comer, então você será. O que Deus tinha dito? Eu vou fazer a imagem visível daquilo que eu sou. E o que o diabo fez? Só no dia que você fizer, você será. Olha que mentira. Então o homem passa a vida inteira fazendo coisas para tentar ser aquilo que originalmente Deus já fez ele. Deus já o fez. Olha que tremendo isso. Quem está entendendo? Então,
Deus havia colocado o propósito em nós de tudo aquilo que nós fizéssemos seria uma expressão de que nós somos. Então esse era o propósito original. O diabo diz, você não é nada. Se você quiser ser alguma coisa, então você vai ter que fazer. E no dia que você fizer, você será alguma coisa. O que acontece? Então, amados, presta atenção, isso aqui é importantíssimo. A maldição que entrou no mundo, a partir do pecado, não foi o trabalho. Sabe por quê? Porque Deus já trabalhava antes, Ele trabalhou para formar o universo. Não é verdade? Tanto é que teve um dia que Ele descansou. Quem já leu isso? Ele trabalhou, e aí chegou no dia lá, tal. Que dia é esse? O Shabat, né? Deus shabateou, né? No 7º dia. Então, Ele descansou. Mas quem que descansa? Quem está trabalhando. E sabe que Deus continua trabalhando até hoje na tua vida, meu irmão. Para quebrar os paradigmas que estão na tua mente. Então o que acontece? O diabo inverteu as coisas, tá? E a maldição que entrou, então não foi o trabalho. A maldição que entrou no mundo foi o salário. Por quê? Porque o salário tornou todos os trabalhadores em empregados. Então eu preciso fazer alguma coisa para ter. E se eu tiver, daí eu me torno algo também. Não é assim que a sociedade faz. Eu trabalho bastante, eu estudo bastante, para ter uma boa carreira, para ter bastante dinheiro, então eu vou ser alguma coisa na vida. É isso aí ou não é? Quem é que já pensou assim? Então o cara que é alguma coisa na vida não é porque ele é a imagem de Deus, é porque ele conseguiu fazer uma boa faculdade, conseguiu um emprego bom, tem uma casa boa, tem um carro bom. Sabe por quê? Porque ele trabalha dentro de uma visão humanista e não uma visão divina do que é ser. Na visão humanista, só é quem tem dinheiro, quem tem posição. Numa visão espiritual, só é quem reconhece que é filho de Deus e pronto. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos adiante. Então, o salário tornou todo o trabalhador empregado. Então, as pessoas começaram a viver, né, não pela oportunidade de trabalho, e sim pela necessidade de salário. É verdade ou não é? Mesmo no casamento tem gente que não está vivendo pelo privilégio do casamento, mas é dedicado no casamento porque essa é a única forma de receber salário. Que salário é esse? Afeto, cuidado, recurso financeiro, posição. Tem muita gente que está no casamento por causa disso, não pela oportunidade de amar, mas pelo salário de ser amado. Quer ver como é que o homem é? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo... Que medo é esse? Que medo é esse? Vou dar um chute aqui. Eu desconfio que é medo de amar primeiro. Porque eu acho que tem muita gente com medo de amar primeiro. Só que Deus não tem... Ele sendo... Deus é amor, Ele é o perfeito amor. Ele nos amou primeiro. Não é verdade? Então o perfeito amor, ele nos tira o medo de uma entrega, de dar o primeiro passo nessa entrega, de amar primeiro. E aí pensa uma coisa. Quando nós vamos fazer uma declaração de amor para nossa esposa, para o nosso filho, como é que a gente faz? Geralmente, sinceramente, a gente chega para ela e diz assim, meu amor, eu te amo porque tu é linda. Teus olhos e o teu sorriso me dão paz, me traz alegria ao meu coração. Eu te amo porque tu cuida de mim. Eu te amo porque tu faz e porque tu faz um monte de coisa e porque tu é um monte de coisa. Agora, se nós fôssemos entender o amor de Deus, nós mudaríamos a nossa comunicação de amor e nós daríamos uma de Deus assim, ó. Meu amor, eu te amo e por isso eu vou ser o melhor marido do mundo para ti. Eu te amo e por isso tu nunca vai passar necessidade financeira na tua vida.
Eu te amo e eu vou te dar a garantia que tu vai ser feliz, porque eu vou te fazer feliz. Essa é a maneira de Deus amar. Por isso que Ele ama primeiro. A garantia está na palavra dEle, liberada sobre nós. Amar é a direção certa? Sim. Mas talvez o sentido esteja errado. Talvez nós estejamos do casamento certo. Mas com uma mentalidade errada, com uma motivação errada, esperando o pagamento. Esperando o pagamento do cônjuge, o pagamento dos filhos, a atenção, o reconhecimento. Muitas vezes nós estamos no ministério esperando o pagamento. Ninguém me reconhece nessa igreja, olha quanto eu trabalho. E aí eu reforço aquilo que eu falei no início. Quanto melhor nós formos, maior é a ferida. Por quê? Porque a nossa motivação está invertida. Quem faz isso é o diabo, e muitos caíram nessa. Você está entendendo? Gente, alguém está recebendo a mensagem aí no seu coração? Amém, glória a Deus. Bem-vindos, viu? Vocês chegaram agora aí. Brincadeira, viu? Vamos lá. Então, queridos, olha só. Para aí que a minha cola saiu, vai estar voltando. Então, olha só. O salário, tá? É o salário do reconhecimento, o salário da compensação, do afeto. E tem muita mãe dedicada porque o salário dela é o que ela recebe de reconhecimento, é amor do filho, né? Então, quando alguém para de receber esse salário, em algum contexto, ele se cansa, né? O diabo inverteu, amados, na cabeça das pessoas, nós precisamos fazer para ser e não porque nós somos. E isso muda tudo, faz com que a gente continue na direção, mas muda radicalmente o sentido. Continua sendo uma relação de imagem e semelhança, mas agora, em vez de eu ter um sentido da semelhança para a imagem, eu tenho sentido da imagem para a semelhança. E essa é a inversão que muitos estão carregando nos seus relacionamentos. Eu faço tudo por um salário. Então, olha só, quem trabalha aqui recebe salário no final do mês, uma vez por mês recebe um salário. O resto está desempregado? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos participar, gente. Vamos supor que você chegue em casa e dá tempo de pegar o Fantástico. E aí o cara lá do Fantástico, eu não recomendo para ninguém, viu? Mas vamos lá, vai que tem algum crente que faz isso aí. Mas vamos lá. Você chega lá e o cara lá, o comunicador, diz assim: a partir de agora, todo mundo que trabalha por salário, estão suspensos os salários. O governo confiscou. Vai trabalhar, mas não vai ganhar salário. Quem quiser continuar trabalhando não vai mais ganhar salário. Quantos de nós, crentes em Jesus, nós iríamos trabalhar amanhã? Sinceramente. Ó, tem um irmão lá. Obrigado, irmão. Que o Senhor te prospere. Quem mais iria trabalhar amanhã se soubesse que não haveria mais salário? Ó, o apóstolo vai. Ali tem mais um irmão. Tem uma outra irmã. Está começando a cair a ficha para alguns. Então, olha só. A questão é que a nossa mentalidade de empregado, ela só trabalha se tiver uma contrapartida. É aquela velha frase: o que eu ganho com isso? Porque o diabo mudou o sentido na nossa mente. Eu vou lá, vou ensaiar, vou tocar, vou fazer na igreja, o que eu ganho com isso? Eu vou lá carregar a cadeira, limpar o banheiro, e fazer, o que eu ganho com isso? Essas perguntas não vêm na sua mente ou só na minha que vem? Vem. Porque o diabo tentou colocar isso. E essa é uma das armas mais poderosas que ele ataca a tua mente. Mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, amém? Para destruir todo sofisma, todo entendimento equivocado. Vamos lá então. Então, não se surpreenda, meu querido, se o seu colega de trabalho, ele não acredite no Jesus que você prega. Porque talvez ele já tenha entendido nas tuas ações que o motivo de você estar lá
compartilhando a vida com Ele, não é por causa dele, é por causa do salário. Olha só, não te admire, meu irmão, se a tua esposa, que é crente, você também, ela não te dá muito crédito, ou os teus filhos, porque eles já entenderam que você não sai do casamento só porque você tem medo que Deus mande um raio e acabe com tudo. E aí você, para aliviar a sua barra com Deus, você fica casado bonitinho. Mas as atitudes mostram o contrário. Você está entendendo? Estou tocando um pouquinho na ferida aqui, não? Os nossos filhos já entenderam quem nós somos em casa. Se nós estamos nesse negócio chamado obra de Deus, porque estamos lá para pegar uma projeção pessoal, ou ter qualquer outro tipo de salário, de reconhecimento, desenvolvimento. Ou tem gente que muitas vezes está na igreja só por causa do salário da vida eterna. Você acredita nisso? E por muito tempo, a igreja ficou naquela gestão de quem vai para o céu e quem não vai. Tu é salvo já, irmão? Tu é salvo? Não, esse não é, esse aqui não é. Aí ficava fazendo a gestão de quem ia para o céu e quem não ia. Por quê? Porque muitos estão na igreja por causa do salário, da vida eterna. Vamos supor que o apóstolo Levi chegasse hoje, irmãos, eu descobri uma doutrina nova. A vida termina aqui, quando você morrer não tem mais nada. E olha que tem teólogos que já escreveram livros sobre isso, atestando essa tese. É uma aberração, viu? Só para deixar claro aqui. Mas vamos supor que o apóstolo chega aqui, gente, eu descobri aqui, eu estava orando, o Senhor me falou que a vida termina aqui, quando você morrer já era. A terra vai consumir o corpinho, não tem jeito, já era. Será que muitos continuariam servindo a Jesus aqui na terra, se não tivesse a recompensa? Difícil, não é? Mesmo assim, nós continuamos sendo a imagem do Deus invisível, amém? Então, vamos adiantar aqui que a hora, meu Deus, né? Então, não adianta bater na cabeça dos nossos filhos para convencê-los o respeito do nosso amor, porque eles já leram em nossas vidas que a coisa só funciona quando tem gratificação. E aí está o ponto, né? Hoje, o diabo, ele inverteu o sentido de duas palavras que resumem isso que eu estou falando aqui, que é trocar gratidão pela oportunidade de amar, de servir, de manifestar a glória de Deus sobre a terra, pela gratificação daquilo que eu vou fazer. Então é a troca da gratidão pela gratificação. Deixa eu te dizer, quando as coisas não vão bem em casa, será que está te faltando a oportunidade de demonstrar sua gratidão assim mesmo ao Senhor? Será que quando as coisas não vão bem, está faltando a oportunidade de nós adorar o Senhor, levantar as mãos aqui e cantar? Mas muitos, quando não recebem, até mesmo os benefícios que tem na palavra, e que estão tentando exercer a sua fé, eles não conseguem a gratificação que eles queriam com o reino de Deus, eles abandonam o barco. Verdade ou não é? Quem já viu isso acontecer? Quem já viu isso acontecer? Eu me lembro daquela época que nós fazíamos 8 semanas de aliança. Lembra disso? Aí eu tive uma pessoa, né, que participou de uma célula dessas, de aliança. Quem lembra desse tempo aqui? Tem gente aqui antiga, hein? Amém. Depois a gente canta um hino da harpa, irmão, para alegrar teu coração. Olha só. Eu lembro que uma vez eu convidei uma pessoa e ela fez as 8 semanas de aliança comigo. E ela foi em todas, e durante o processo daquelas 8 semanas estava indo tudo bem. E eu vi assim, essa pessoa está entrando na coisa, né? O negócio está rompendo, e ela estava tendo resultado, resposta, porque a gente orava por uma causa, e a causa estava melhorando, o negócio estava mudando, né? E aí quando chegou o final das 8, ele me agradeceu, muito obrigado, foi a melhor coisa que eu fiz, foi vir aqui, né? Mas agora eu já resolvi meu problema, valeu, tchau. Ou seja, ele já tinha sido gratificado pelo esforço de comparecer 8 reuniões comigo.
E Deus é bom mesmo, né? Impressionante. Deus já sabia disso e mesmo assim abençoou o cara. Mas vamos lá. Isso é uma coisa que precisa mudar na nossa mente. Eu li um livro, eu gosto de ler muitos livros de comportamentais, e um livro que eu li que é muito interessante, chamado, do Ricardo Jeromel, Bilionários. Quem já leu esse livro? Ó, tem um irmão lá que já leu. Ele não fala de dinheiro, ele fala de comportamento. Estuda o comportamento dos caras. E uma das coisas que o Ricardo Jeromel, ele viu que era um padrão nos bilionários, porque o bilionário é um cara que não precisa mais trabalhar, gente. Bilionário, ele está com a vida feita. Se é difícil conseguir 1 milhão, imagina 1 bilhão. Os caras lá têm 20, 30 bilhões, esse cara não precisa mais trabalhar. Mas esses caras, mesmo sendo bilionários, eles adotam para si uma rotina de alta performance, trabalhos, metas, objetivos e resultado, indicadores. Porque eles não fazem por dinheiro, porque se fosse por dinheiro eles não precisavam mais fazer. Mas eles fazem porque eles são na sua essência. E o resultado daquilo que eles são traduz no bolso deles, ou na conta bancária deles. Vocês estão entendendo? Então, muita gente aqui talvez ganhasse aí 50 mil reais, 100 mil, 1 milhão de reais, parava de trabalhar. Porque está trabalhando só por causa do dinheiro, só por causa do salário. E tem gente que está casado só por causa do salário. Tem gente que está no ministério só por causa do salário. Que salário, pastor? Ah, não, porque lá naquela igreja eu alcancei uma posição, lá eu sou líder disso e daquilo. Mas se tirar o salário, no outro dia está fora. Ou se aparecer um salário maior, uma outra posição melhor, ou até pecúnia mesmo, até dinheiro. Se aparecer em outro lugar, corre para lá, já vi isso. Por quê? Porque o diabo inverteu a coisa. Ele trocou a gratidão pela gratificação. Então o homem, para alcançar essa gratificação, ele precisa fazer. Mas se ele é grato, ele faz porque ele é na sua identidade, grato. Agora, se ele não é grato, ele precisa fazer para ter algum retorno, para ter alguma gratificação. Então a pergunta é, o que você procura nos seus relacionamentos? Alguém que te gratificasse ou alguém que você pudesse revelar toda a sua gratidão? O que as dificuldades dessa pessoa são na sua vida? Impedimento para que você seja feliz ou oportunidade para manifestar o que Deus já fez na sua vida? Pensa nisso, meu irmão. Os desafios que você enfrenta são uma oportunidade ou você está aguardando o pagamento? Porque às vezes nós temos em casa, não é um cônjuge, mas é algo que eu vou contar uma história aqui agora, né? Havia uma fazenda que era toda organizada. A fazenda era totalmente organizada, era tudo perfeito, a grama era cortadinha, o céu era azul, o sol brilhava certinho, os raios, tudo perfeito naquela fazenda. A casa era pintadinha, tudo lustrado, o trator brilhava, era tudo perfeito. Mas pensa numa fazenda, não é o fazendão que eles falam aí, é fazenda, né? Tudo perfeito, tudo alinhado. E aí um camarada chegou lá, foi visitar aquela fazenda, e estava lá conversando, dizendo assim para o dono da fazenda, meu Deus, mas essa tua fazenda aqui é maravilhosa, olha só, a grama é alinhada, as árvores são todas enfileiradas, bonitinho, o céu é azul, a casa é reluzente, é tudo maravilhoso, perfeito. Puxa vida, esse negócio aqui é top das galáxias, meu. Mas de repente, ele vê passando um porquinho com uma perna enfaixada, mas pensa num curativo, meu irmão, não é do SUS, viu? É um curativo ali do plano de saúde. Um negócio top. O porquinho estava ali com a perna enfaixadinha, costuradinha ali, um negócio, né? Ninja. Albert Einstein. Aquele porquinho, né? Então, olha só. Aí, o cara chegou assim, mas que coisa esse porquinho, né? Está com esse curativo, né? Na coxa. Mas está tão bem feito esse curativo, né? Mas o que houve com esse porquinho? Ele não se aguentou a curiosidade. O que houve com esse porquinho? Aí o cara falou assim, não, é que esse porquinho a gente está comendo aos poucos, então a gente corta um bife
e faz um curativo. E sabe que tem gente que o cônjuge é exatamente isso. É que nem um porquinho. Vai comendo pelos bifes. Depois faz um curativo bonito. Né? O pagamento é o bife que você tira do porco. E depois faz um curativo bonito, né? Tem gente em casa que está assim, meu irmão. Mas agora vai ter um negócio, um tal de aliança, né, apóstolo? Vai resolver tudo. Amém? Olha só, fecha teus olhos, quero te fazer algumas perguntas, tá? Fecha teus olhos, quero te fazer algumas perguntas. Responde para si mesmo com sinceridade. As perguntas são importantíssimas porque elas nos levam à reflexão, elas nos trazem a consciência, tá? Primeira pergunta, o que Deus realmente quer manifestar através da tua vida? O que Deus quer manifestar através de você, meu irmão? Outra pergunta. O que Deus quer revelar de maneira visível a respeito do que Ele é através de você? O que Ele quer revelar de maneira visível do que Ele é através de você? Porque você é a imagem. Por que Ele te fez? O que Ele quer revelar com isso na tua vida? Através da tua vida. Quem é você? Quem você é em Deus? Para que você possa manifestar isso através do seu comportamento. Então, mais uma vez, quem você é? Qual é a sua identidade em Deus? Para que você possa manifestar as obras dele sobre a terra. O que os seus relacionamentos, em casa ou fora de casa, estão usufruindo do que Deus te deu e o que eles ainda continuam na obrigação de te oferecer? Quem você está obrigando a te pagar salário para você ser? E aí eu te pergunto, qual é a raiz do teu desapontamento e do teu cansaço, meu irmão? É porque acabaram as oportunidades de você dar, ou porque você está cansado de não receber o que você esperava receber? O que está acontecendo aí dentro, de verdade? O que nos cansa, nos abate, nos corrompe, a falta de oportunidade em dar ou a falta de direito em receber? O que te cansa, meu irmão? Amém. Espero que você tenha respondido para você mesmo. Podemos ir só mais um pouquinho? Quem aguenta aí mais uns minutinhos? Levanta a mão aí, manifesta. Amém. Vamos lá então. Só mais um minutinho, tá? Pode ir. Tá? Se o diabo comprometer o teu resultado, então ele acaba comprometendo a tua identidade. Então, quem tem crise de competência? Na verdade, nós não deveríamos ter crise de competência ou de capacidade. Porque quem tem crise de capacidade tem que aprender. Quem tem crise de competência tem que estudar, tem que aprender. Mas o problema é que, na verdade, o diabo, ele vem tocar nos teus resultados, e com isso, por você não ter uma identidade construída, ele vai afetar a tua identidade. Porque você talvez ainda pense, olha, eu preciso fazer para ser, mas quando eu faço e dá errado, então eu não sou. Você está entendendo? Então, quando eu faço e as coisas não são como eu queria, então eu não sou, mas na verdade o diabo está colocando uma mentira na tua cabeça. E hoje, em nome de Jesus, eu quero orar para que essa mentira seja removida, porque você é a imagem do Deus invisível, e você pode viver uma vida grata por isso e abençoadora para manifestar as obras de Deus na vida daqueles com que você convive. Então, as dificuldades não são impedimentos para manifestar aquilo que nós somos.
né? Exatamente quando vem a dificuldade, que é a oportunidade para manifestar aquilo que realmente eu sou. Então, quanto mais degradada estiver a tua casa, meu irmão, mais o teu ministério é forte de manifestar o que você é, ou o que Deus é através da tua vida. Quanto piores as coisas estão, mais você está tendo uma oportunidade da parte de Deus para manifestar, porque Ele te fez a imagem. Você é a imagem dEle aqui na terra. Amém? Muitas vezes nós confundimos dificuldades com impedimentos. Dificuldades não são impedimentos. Nós muitas vezes transformamos dificuldades em impedimentos. Mas dificuldades não são impedimentos. Amém, queridos? O diabo não está lançando dúvida sobre a tua capacidade. Ele está tentando limitar a tua identidade, a sua capacidade, para que você passe o resto da vida usando a sua capacidade para provar quem você é, enquanto sua capacidade deve ser para manifestar livremente quem você é. Deus só faz alguma coisa para manifestar alguma coisa, para manifestar quem Ele é. E por isso muitas vezes nós estamos pedindo alguns milagres que não são para manifestar quem Deus é, mas é para atender uma demanda nossa, um salário que nós estamos exigindo de Deus, porque na verdade a gente faz tanta coisa para Deus e Ele não está atendendo a minha oração, Ele não está atendendo a minha, Ele não está olhando a minha situação. Então, poder não é capacidade, é liberdade para usar toda a sua capacidade, porque todas as vezes que a minha capacidade está refém de uma necessidade, ela não é poder, é só capacidade. Então, poder é amar, é a liberdade de usar a capacidade como ela pode ser usada e não como ela deve ser usada. Te pergunto, Deus é capaz de tudo? Sim ou não? Deus é capaz de mentir? Capaz de roubar? Capaz de enganar? Deus pode tudo? Então quer dizer que se Deus não está fazendo algumas coisas, não é por falta de capacidade dele, né? Sim ou não? Deus é livre, Ele pode fazer tudo aquilo que Ele pode. Sabe por quê? Porque Deus não está numa parede pressionado contra uma necessidade. E muitas vezes nós estamos emparedados com uma necessidade, e por isso muitas vezes nós permitimos que a nossa identidade seja questionada. Deus não é refém de necessidade, meu irmão, e você não precisa ser também, em nome de Jesus. Deus não age movido pela necessidade, Deus age movido pelo amor para a necessidade. Deus fez você livre em amor, você livre para agir em amor, em favor das necessidades, com liberdade. Isso é poder. Amém? Você compreendeu essa palavra? Sei que for rápido, mas nessa noite eu quero orar contigo, que talvez você esteja estribuchando, fazendo tudo, e até muitas vezes a tua vida de oração, e meditação, e jejum, você está fazendo para ser alguma coisa. Eu quero dizer que você já é. Você tem que fazer tudo isso no sentido certo. O diabo é mestre em inverter as coisas, mas você tem que fazer tudo o que é certo pela motivação correta. Fazer tudo o que é certo pela motivação errada vai te deixar com muitas feridas. Você precisa fazer o que é certo no sentido certo. Você já está na estrada certa. Hoje Deus te chama para acertar o sentido das coisas, para que você possa de fato alcançar os seus resultados em Deus, mas não porque você faz para ser alguma coisa, mas porque você manifesta o que Ele é na terra. Então, através desse entendimento, muitas coisas serão possíveis de acontecer na tua história e na tua vida. Você não vai ficar a vida inteira tentando provar alguma coisa para Deus ou para o homem, mas você simplesmente vai ser. Você não vai agir mais por salário, mas agir por gratidão daquilo que já foi depositado, daquilo que você já é.
Amém?